Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo número 2. Leremos dos versos 11 até o verso de número 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, o tema da mensagem nessa manhã é o plano do Deus triuno. E esse plano envolve quem éramos, o que Cristo fez e quem somos em Cristo. O plano do Deus triuno, quem éramos, o que Cristo fez e quem somos em Cristo. No dia 5 de agosto de 2010, a parte da mina de San José, no Chile, desmoronou e essa tragédia deixou 33 mineiros, não aqui de Minas Gerais, mas mineiros lá do Chile, presos a cerca de 700 metros de profundidade, em temperaturas elevadíssimas, acima de 40 graus Celsius, uma umidade muito alta e quase nada de comida e água potável. E esses homens, então, depois desse desmoronamento, pouco se sabia sobre eles. As previsões eram de que não haviam nenhum sobrevivente, mas 17 dias depois, uma mensagem chega à superfície dizendo que eles estavam bem e estavam no refúgio. E um dos mineiros mais velhos, Omar Reigadas, ele diz o seguinte: fomos encontrados 17 dias depois do acidente. Tínhamos pouquíssima comida e estávamos sobrevivendo com uma colher de chá de atum em conserva cada um, a cada 72 horas. A única água que havia era aquela suja e oleosa que normalmente usávamos para limpar as máquinas de mineração. Aqueles homens passaram 69 dias no subterrâneo. E no dia 13 de outubro de 2010, eles foram trazidos de volta à superfície por uma cápsula chamada Fênix, que foi desenvolvida pela NASA. E esse resgate foi transmitido ao vivo em todo o mundo. Quando a gente olha para o texto de Efésios capítulo 2, nós vemos algo semelhante ao que aconteceu com aqueles mineiros em 2010. A graça de Deus nos resgatando. Essa graça de Deus que nos tira do pecado, da morte, da escravidão e nos traz de volta para a luz. Nós não podíamos nos resgatar, nós não podíamos decidir que nós sairíamos da situação em que nós nos encontrávamos. Assim como aqueles mineiros também não. Aqueles homens não podiam dizer, pode deixar que a gente resolve. Eles não poderiam.
E Paulo, na Epístola aos Efésios, então mostra que nós também não podíamos resolver a nossa situação, nós não podíamos mudar a situação em que nós estávamos. Por isso, alguém resolveu no nosso lugar. Então, em primeiro lugar, ele mostra a situação em que nós estávamos. Versos 11 e 12, ele mostra quem éramos, onde nós estávamos. Ele diz, portanto, lembrai-vos. E é importante que nós nos lembremos quem éramos. De que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo fala então do estado de pecaminosidade que nós estávamos. E no verso 11 e 12 ele foca então em nós, gentios, aqueles que estavam fora da comunidade de Israel. E o que é ser gentio? É ser um pagão, é nascer em um povo pagão. É nascer em um povo que não tem a esperança do Cristo. É nascer no meio de uma cultura e de uma cosmovisão que não aguarda a vinda do Messias. Que não tem a moralidade da lei do Senhor. Que não foi educado no caminho. Que não tem os pais que conhecem a lei do Senhor e querem andar na lei do Senhor. Não havia promessa para estes homens, para esperar. Eles sequer sabiam que Jesus viria. E por isso eles estavam sem Deus. Eles não buscavam a palavra do Senhor e não viviam na lei do Senhor. É como hoje alguém que sequer conhece as Escrituras. Alguém que nunca ouviu falar sobre Cristo. Criado em uma religião animista. E ser alcançado pela graça e convertido ao Senhor. Nós, perdidos, mas que fomos encontrados. O que Deus fez por nós? Nós não éramos povo, nós não estávamos esperando por Ele, tampouco éramos merecedores das suas promessas. Nós não andamos nos seus mandamentos, nós não fizemos nada e nem sabíamos que tínhamos que fazer. E nós odiávamos a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Nós tínhamos apenas a noção da revelação geral. O que Deus fez, as obras das suas mãos, e ainda assim entregues aos nossos próprios pecados, odiando a Deus. O nosso destino era a condenação, a destruição. E o que Deus faz é como salvar uma pessoa que está no corredor da morte. Nós estávamos no corredor da morte. Nós sequer sabíamos disso. E Deus tira do corredor da morte alguém que merecia estar lá. Alguém que merecia a condenação. Alguém que estava sem esperança. E Ele coloca alguém no lugar daquele homem, alguém justo, no lugar daquele que seria executado. O que acontece conosco é o mesmo que acontece com Barrabás. Quando Barrabás estava lá naquela prisão aguardando para ser crucificado, ele já havia sido condenado e não havia mais esperança para ele. A cruz já havia sido medida, os buracos já medidos pela sua envergadura. Agora ele estava aguardando apenas que os seus algozes o levassem para que ele fosse crucificado. Ele não esperava por compaixão, por perdão, por misericórdia. O veredito já estava dado. Mas o que acontece é que quando aqueles soldados abrem as portas da prisão de Barrabás, eles dizem para ele, você pode ir. Outra pessoa vai morrer naquela cruz no seu lugar. O tamanho, a envergadura era para ser a sua, mas outro, Jesus o Cristo, vai ser crucificado no seu lugar. Nós somos Barrabás. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz o que Cristo fez, verso 13, e essa é a mensagem do Evangelho. Mas agora, não havia esperança, nós estávamos sem Deus, sem as promessas. Mas agora, em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
porque Ele é a nossa paz. Então veja que aqueles que estavam longe, agora Deus muda a situação, Ele traz aqueles que estavam longe para perto. No Salmo 148, verso 14, diz que Deus era próximo de Israel. Deus era chegado de Israel. Contudo, Israel falhou com relação às promessas, com relação à lei do Senhor. Eles não refletiram a glória de Deus para as nações. Eles não amaram o Senhor acima de todas as coisas. E agora então Deus faz a aproximação de si para com gentios, para com aqueles que não eram povo. E essa aproximação é feita por meio da cruz do Calvário, o sangue derramado de Cristo. O propósito de Deus é convergir em Cristo todas as coisas. Ele diz, em Cristo Jesus, todas as coisas são aproximadas. Nós, como povo de Deus, e judeus, gentios e judeus, por meio de Jesus Cristo. Tudo converge para Ele. Cristo é o centro. E quando Cristo é o centro da igreja, não pode haver divisão no meio da igreja. Seja entre judeus e gentios, seja por pensamentos distintos, seja por situações, por questões administrativas, teológicas, ou o que quer que seja. Se Cristo é o centro da minha vida e da minha história, se eu estou unido a Cristo, eu estou unido aos meus irmãos. Não pode haver separação. E ele diz que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e ele derriba a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele faz um. Nós somos um com Cristo, e nós agora somos povo de Deus, juntamente com os judeus, que se convertem, com o remanescente de Israel. Ele derruba a parede que fazia a separação. Havia uma separação entre Israel e os gentios. Havia uma separação entre Cristo e os homens, entre Deus e os homens. E esse muro é derrubado, é quebrado na cruz do Calvário. Esse muro não pode ser derrubado por guerras, pela política, por força, ou mesmo pelas obras dos homens. Ele só pode ser quebrado pelo próprio Deus. É Ele quem quebra a parede que fazia a separação. E como Ele faz, nós vemos no verso 15. Ele derruba essa parede, dizendo que Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, em primeiro lugar, ele derruba essa parede por meio da abolição da lei dos mandamentos. Contudo, Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Como que Paulo, então, pode falar contra Jesus? Mas Paulo não está falando da lei moral de Deus. Paulo se refere à lei que os judeus acreditavam ser necessária para a salvação. A lei cerimonial, a dieta judaica, a circuncisão, os sacrifícios. Cristo aboliu tudo isso. Toda essa separação, não há mais circuncisão. Não é necessário mais sacrifício, porque na sua carne Cristo aboliu os sacrifícios. Um sacrifício único e suficiente para a salvação de todos os eleitos. E em segundo lugar, na criação de uma nova humanidade, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, Paulo avança do negativo para o positivo. Ele aboliu a lei dos mandamentos e agora então ele caminha para uma nova criação, uma nova raça humana. Não há judeu nem grego, não há judeu nem gentio. E essa nova criação é a igreja. Deus planejou a igreja e o centro da igreja é o Senhor Jesus. Não existe igreja de ricos ou pobres, de negros ou brancos. Não existe igreja de judeus ou de gentios. Não existe igreja de A ou B, de fulano ou de ciclano. Existe a igreja de Jesus Cristo.
que comprou por um alto preço cada eleito. Cada cidadão, cada membro. E por meio dele, todos unidos pela fé no Senhor Jesus Cristo. E por isso não há mais inimizade. O judeu não poderia mais olhar para o gentio como um inimigo, como um cão. Ele não podia mais olhar e ter como xingamento samaritano. Ele não podia usar como xingamento essas palavras, gentio ou samaritano. Porque Deus quebrou a barreira, o muro de separação. Não há mais. E talvez eles pudessem dizer, mas quem são esses novos que estão chegando? Porque nós guardamos a lei há mais de 1.500 anos. Desde Moisés. Nós somos os detentores. E esse povo que chegou agora está querendo sentar na janela. Todos, por meio de Cristo, somos um. Não há mais inimizade. Não há disputas. Porque não somos nós quem devemos aparecer? Tudo deve glorificar a Jesus Cristo. Então, a partir do verso 19, ele diz então o que viemos a ser. Esse Deus triuno, por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai em um Espírito. E veja que a unidade da igreja está baseada na unidade de Deus. Deus é três, mas ele é triuno. E nós devemos também, baseados nessa unidade de Deus, sermos um, sendo Cristo o cabeça. E pelo que Cristo fez, ele é a nossa paz. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar, de judeus e de gentios. Todos mereciam a condenação. Pior ainda para nós, gentios, que não tínhamos as promessas, que não tínhamos a lei. Mas agora vocês, gentios, vocês, Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que viemos a ser em Cristo? Uma nova sociedade. Templo do Senhor. Quem éramos? Inimigos de Deus, estávamos longe, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora nós estamos perto, e não apenas perto. Paulo utiliza algumas ilustrações para mostrar agora o que Deus fez em nós por meio de Cristo, do sangue derramado de Jesus. A primeira forma que ele usa, ele diz que nós agora somos concidadãos dos santos. Nós fazemos parte agora de um reino, nós somos cidadãos de um reino. Nós agora podemos fazer parte desse reino. Nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, porque os estrangeiros e os peregrinos no Império Romano não tinham direito a voto. Eles não tinham direito algum. Eles não tinham direito legal. Ele simplesmente poderia ser condenado, ele simplesmente poderia ser morto sem sequer ser julgado. Mas agora o reino de Deus não é uma jurisdição territorial apenas, mas uma estrutura espiritual. Esses homens que eram estrangeiros e forasteiros, esses homens que eram de longe, agora são de casa. Agora eles fazem parte desse reino. Agora eles são um povo de Deus, eles recebem privilégios, eles recebem responsabilidades. E agora há uma comunidade, não há segregação. Cidadãos, participantes, e tendo o direito do reino. E concidadãos, um com o outro, dos santos. É uma comunidade de santos que Deus está construindo, de gente separada
por Ele e para Ele. Em segundo lugar, ele diz que nós somos família de Deus, porque a visão de reino apenas não consegue ilustrar perfeitamente aquilo que nós somos. Porque um cidadão do reino, apesar de ele ter privilégios e responsabilidades, ele não tem acesso ao palácio. E o que Paulo diz aqui é que nós agora não estamos apenas debaixo do governo, mas fazemos parte da família real. O rei é meu pai. O rei é meu irmão mais velho, Jesus Cristo. E nós somos agora um reino e reinamos com Cristo. E todos somos irmãos nesse reino. Não existe um mais privilegiado do que o outro. Nós somos família de Deus. Ele é o nosso Pai. E nesse reino todos somos irmãos. E a terceira ilustração que ele usa, ele nos dá a imagem de um templo sendo edificado, um santuário dedicado ao Senhor. Esse templo, os fundamentos são Cristo Jesus como pedra angular e a pregação apostólica como base, como fundamento, a mensagem dos apóstolos e profetas como base da igreja, as Escrituras, e somente a Escritura como base. Então nós somos edificados como templo ao Senhor. Porque o rei ou o filho do rei não podiam ter acesso ao templo. Somente os sacerdotes. E somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. O homem mais santo. Agora não. Agora todos estaremos no Santo dos Santos. Todos temos livre acesso ao Senhor, como um reino de sacerdotes. Todos, como família de Deus, como reino de Deus, edificados sobre as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. E veja que não é possível mexer no alicerce. O alicerce da igreja é a palavra de Deus. Se mexe no alicerce, você abala toda a estrutura. Cremos na palavra, toda ela, como inerrante, como suficiente, como infalível. E a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem dá a base desse edifício. E cada um de nós somos pedras desse edifício. Pedro nos chama de pedras vivas. E nós fazemos parte desse templo que Deus edifica. E qual que é o propósito do templo, diz o texto? Para sermos a habitação de Deus no Espírito, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita na igreja e não em pedras separadas apenas. A habitação de Deus é na igreja, queridos. Deus habita em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós quando cremos. Mas o propósito de Deus é que nós, como manifestemos a glória do Senhor e alcancemos outros e glorifiquemos ao Senhor por meio das nossas obras, da pregação do Evangelho, por meio do amor ao Senhor e do amor ao nosso próximo. Diante disso, queridos, nós devemos nos lembrar de algumas coisas para aplicar na nossa vida. A primeira delas, não deve haver divisão na igreja do Senhor. O que Paulo diz é que nós estávamos perdidos, distantes de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios às promessas. E o que Deus faz é chamar um povo que não era povo e aproximar-se para si, salvá-los. Eles que estavam destinados à ira, no corredor da morte. Agora Ele salva por meio de Jesus Cristo. E o que Cristo fez por nós, Ele paga um alto preço. Ele suporta o peso da ira de Deus no meu e no seu lugar. Ele faz a paz e derruba o muro de separação que havia entre nós. Para que nós fôssemos para que nós glorifiquemos ao Senhor, para que nós fôssemos família de Deus, cidadãos do reino, templo do Senhor, membros uns dos outros, de modo que não deve haver segregação, não deve haver essa visão do nós e eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Deus nos criou para sermos e a base dessa unidade é a palavra do Senhor.
Em segundo lugar, a igreja é a habitação do Senhor. Nós somos chamados a revelar a glória do Senhor por onde formos. Como concidadãos, nós devemos levar o reino de Deus por onde formos, proclamar a mensagem do Evangelho, viver os valores do reino, mesmo em um mundo quebrado, mesmo em um mundo perdido. Como nós temos vivido, queridos. Deus nos criou para sermos um reino de sacerdotes santos, separados para Ele, para honrá-lo, no trabalho, na vizinhança, na família, sendo conhecidos porque nós servimos ao Senhor e porque nós somos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, queridos.